Bom, então vamos dar início. A minha sugestão é que vocês mantenham as câmeras abertas, que é muito bom a gente ir se enxergando enquanto está fazendo, né, a conversa. Eu vou estar um pouco escondida aqui, vou estar passando os slides, tá? Então, Gabriele, eu vou deixar a palavra com você, vou ficar com o microfone desligado. Qualquer coisa, vocês me avisem por áudio se precisar de passar um slide, se não tiver travado alguma. Tá ótimo. Obrigada, Gabriela. A apresentação só não está aparecendo em tela cheia. Eu não sei se está certo. Isso agora tá. Obrigada. Bom, pessoal, então eu queria agradecer primeiro a presença de vocês e o espaço, que é muito legal para a gente conseguir compartilhar nossas experiências e nossos trabalhos também com o público. E eu queria falar um pouquinho para vocês sobre o estudo que eu desenvolvo, a pesquisa que eu desenvolvo aqui na UFABC. Meu nome é Gabriele Calado, eu sou engenheira ambiental, formada pela Federal do ABC e mestranda em Ciência e Tecnologia também. E o tema da minha pesquisa, de forma geral, envolve mudanças climáticas e falta de água. E no caso desse estudo em específico, que eu desenvolvi também com a minha orientadora, a Maria Valverde, que está aqui com a gente também, a gente tentou responder a pergunta de como pode ser avaliada a disponibilidade hídrica na bacia do Alto Tietê em cenários futuros do clima. Esse é um artigo que já foi publicado também na revista de Ciências Ambientais, Revista Brasileira de Ciências Ambientais. Então, vou tentar fazer um resuminho aqui para vocês da pesquisa, apresentando a contextualização do estudo, a área do estudo, objetivos, metodologia, resultados e conclusões, como já uma pesquisa finalizada. Pode passar o slide, por favor. Pode passar mais uma vez. A contextualização, então, do projeto é que a gente tem, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, que é parte da nossa área de estudo, ela é uma das regiões mais populosas do Brasil, no cenário nacional, com mais de 21 milhões de habitantes, de acordo com o SEAD. Então, para realizar o abastecimento dessa área de estudo, é necessário um sistema produtor de água muito complexo, incluindo o sistema Cantareira, que aparece na imagem do lado do reservatório Jaguari. Só que em eventos de seca, pode passar mais uma vez, por favor. Em eventos de seca, como o que aconteceu em 2013 e 2014, a gente vê que tem uma redução muito grave dos níveis dos reservatórios, e parte disso se deve justamente aos impactos de mudanças climáticas na gestão dos recursos hídricos. Então, essa é uma problemática que deve ser abordada de forma mais intensa pelas pesquisas atualmente, não só no sistema Cantareira, mas como nos outros sistemas produtores, como o sistema Alto Tietê, que é um outro sistema produtor foco dessa pesquisa, para poder avaliar quais que seriam, então, os impactos das mudanças climáticas em cenários futuros, para conseguir fazer uma gestão otimizada dos recursos na região destinados ao abastecimento. Pode passar. Então, a área de estudo Só um pouquinho, Gabriele. Pessoal, me confirmem. Alguém mais está com um problema no áudio, alguma coisa? Aqui tá certinho. Estão todos ouvindo? Sim. Sim, tudo bem. Então, sim. Então tá jóia. Tem um pessoal aqui no WhatsApp que está com dificuldade de ouvir. Tá. Bom, façam uma tentativa, pessoal. Se for o caso, saiam e entrem de novo na reunião. Tentem entrar com a conta, diferentes contas, né? A do aluno UFABC. Então vamos lá, continuando. Desculpe, pode continuar. Imagina. Bom, então, nesse estudo, a gente vai focar na bacia hidrográfica do Alto Tietê, no qual atualizado o sistema produtor Alto Tietê, um dos sistemas produtores da região metropolitana de São Paulo, que é uma das mais populosas, como eu já falei,
é também uma região com baixa disponibilidade hídrica, então ela é altamente populosa e com pouca água. Então, isso também é um problema verificado na região. Para abastecer a região metropolitana de São Paulo, é necessário, então, esse sistema de produtor com capacidade de aproximadamente 70 metros cúbicos, considerando todos os sistemas produtores, né, não só o Alto Tietê, sendo que o sistema Alto Tietê ele contribui com essa vazão de aproximadamente 9,7 metros cúbicos por segundo. Como curiosidade, também o Cantareira ele contribui com uma vazão de aproximadamente 33 metros cúbicos por segundo dentro desses 70. Então, a disponibilidade hídrica para a subsistência da população ela pode ser avetada justamente por essa variabilidade climática extrema. Pode passar, por favor. Então, os objetivos da pesquisa é apresentar um diagnóstico das condições de disponibilidade hídrica na região do Alto Tietê, com base na análise de cenários tanto histórico em comparação com cenários futuros da vazão de água afluente nessa bacia hidrográfica do Alto Tietê. Para, assim, fornecer subsídios para uma gestão integrada da bacia hidrográfica do Alto Tietê e do sistema de abastecimento da região metropolitana como um todo, considerando os impactos das mudanças climáticas a longo prazo. Pode passar. Então, a metodologia utilizada é baseada na utilização de modelos climáticos globais de alta resolução, aqui nesse caso do CEMIP5, que é um conjunto de modelos do IPCC. Então, desses modelos, é utilizado esse conjunto de modelos, né? E desses modelos são subtraídos dados médios de temperatura e precipitação. E nesse estudo a gente avaliou tanto o período histórico quanto os períodos futuros entre 2020, 2040, 2041, 2070 e 2071 até 2099, que é o limite de dados que a gente tem para projeção. E desses modelos, a gente avaliou para cada um deles 2 diferentes cenários de emissão de poluentes. O primeiro cenário é o RCP 8.5, que ele considera altas concentrações de emissão de poluentes, e o RCP 4.5, que ele considera ações de mitigação para controle dessas emissões. Então, é um cenário mais pessimista e um cenário mais otimista. Na tabela estava apresentado, não vou entrar em detalhes também, mas estava apresentado o conjunto de modelos que eu utilizei, que foram 4 modelos do CEMIP5, do IPCC, para cada um deles. Aí eu fiz as médias, na verdade, né, dos dados, e considerei esses 2 cenários de emissão de poluentes. Pode passar. Então, com base nesses dados, a gente tem que passar, para conseguir chegar nas vazões de projeções futuras na bacia hidrográfica, a gente, para cada um dos cenários de emissão, né, precisa passar por essas 3 etapas principais. Na primeira etapa, a gente faz a validação dos dados históricos dos modelos para determinar quais que são as incertezas relacionadas à nossa área de estudo, porque como os modelos eles são globais, muitas vezes eles estão um pouco separados da realidade da nossa área de estudo. Então, a gente identifica quais que seriam esses erros nos dados de precipitação e temperatura, e na etapa 2, a gente faz a remoção desses erros sistemáticos, né, tanto para o cenário histórico, para também tirar fatores de correção para aplicar para os cenários futuros. Então, com isso, a gente tem o conjunto de modelos adaptado, regionalizado para a nossa área de estudo. Tanto dado de precipitação quanto temperatura. E na etapa 3, é a etapa que a gente faz essa conversão dos dados de precipitação e temperatura para o cálculo das vazões, utilizando o modelo hidrológico empírico. Então, a gente faz essa conversão de chuva-vazão, usando os dados de precipitação e temperatura, considerando também temperatura para o cálculo de evapotranspiração, para chegar no cálculo de vazões. Então, com isso, a gente tem as vazões mensais e anuais, representativas da disponibilidade hídrica na área de estudo, tanto para um cenário histórico quanto para cenários futuros na nossa área de estudo. Pode passar, por favor. Então, apresentando os principais resultados que a gente conseguiu com esses dados,
a gente verifica aí no primeiro gráfico que a gente tem uma tendência de aumento das temperaturas médias anuais, tanto para o cenário de emissão, aquele mais pessimista, a gente consegue ver em vermelho, que tem um aumento mais acentuado das temperaturas até o ano de 2100 na área de estudo, quanto no cenário mais otimista, a gente também verifica esse aumento, mesmo com o controle das emissões. Isso para a temperatura. Para a precipitação, que é o gráfico de baixo, a gente vê que tem uma alta variabilidade, só que a gente não conseguiu identificar uma tendência específica definida. Então, a gente ficou, para a precipitação, ficou um pouco inconclusivo os dados. Já para a vazão, depois de realizar o cálculo, a vazão apresentou uma leve tendência de aumento, que às vezes pode até ser um pouco contraditório com o que a gente verifica em cenário de C, que a gente fala, a vazão está diminuindo, mas a gente vê essa leve tendência de aumento, só que ela é muito pequena, quase constante, para ambos os cenários, tanto para o cenário de emissão mais controlado, quanto para o cenário mais pessimista. Só que dos resultados que foram interessantes é que a gente conseguiu... Acho que a Gabriela vai falar alguma. Tá. Então, uma das conclusões interessantes é que se a gente analisa não só uma tendência média até 2100, se a gente analisa por estações, tanto a estação seca quanto a estação úmida no ano, por meses, né, na verdade as médias mensais, a gente nota que tem uma diminuição das vazões médias mensais nos períodos úmidos da área de estudo, que aqui a gente observa que são entre dezembro, janeiro, fevereiro e março ainda é o período úmido aqui na região sudeste, e a gente vê que tem um aumento da vazão nos períodos secos, em comparação com a média histórica, que é essa linha preta no gráfico. Então, a gente vê que, para regime sazonal, a gente precisa ficar atento com as projeções futuras para poder ajustar as regras de operação, talvez, dos sistemas produtores, quando que vai ter uma maior disponibilidade de água, dependendo da sazonalidade ou não. Pode passar. Então, como conclusões, a gente tira que, apesar da tendência do aumento de vazão na região, ela é baixa, essa tendência, nos cenários futuros, e não deve ser suficiente para acompanhar a crescente demanda por água na região, crescente aumento da população também. E, assim como em cenários futuros, deve ser dada uma atenção também para a operação do sistema de abastecimento de água no período úmido, que muitas vezes a gente só considera que é um período que tem abundância de água e torna mais flexível as regras de operação para abastecimento, não tem tanta conscientização em relação a racionamento também. E mostra-se, assim, também necessária uma avaliação da disponibilidade hídrica com base também em outros modelos climáticos, porque existem outros modelos além dos 4 que foram avaliados nesse estudo, e também desenvolver os estudos para outras bacias, que é agora o que eu estou desenvolvendo no meu mestrado. Vou fazer para a bacia do Sistema Produtor São Lourenço, não agora o Alto Tietê, que é o foco desse estudo. Então, a intenção é continuar desenvolvendo estudos para as outras subbacias, identificando também fontes alternativas do abastecimento de água de forma mais racional e integrada para a região metropolitana. E era isso, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Beleza, Gabriele. Muito obrigada. Eu estou aqui, devo estar com um monte de tela aparecendo. Bom, gente, é isso. Parabéns pelo trabalho, Gabriele, mas você está em que ponto agora do seu mestrado? Então, essa pesquisa eu desenvolvi numa disciplina de tópicos especiais com a Maria.
e rendeu um artigo até no final, foi publicado, e rendeu agora o meu mestrado também, estou continuando na mesma área, só que agora para uma outra área de interesse, né? E no mestrado eu estou bem no comecinho, eu estou começando a desenvolver, vou fazer algumas adaptações em relação à metodologia que eu usei nesse outro artigo, deixando um pouco mais complexo, até a questão de conversão chuva-vazão. Então eu estou nessa etapa bem preliminar, assim, do mestrado, mas vou usar uma metodologia parecida. Boa, gente. Vou abrir a fila aqui, ó. A gente tem o Ricardo, levantou a mão? Oi, boa tarde, gente. Eu tô sem câmera, eu tô sem câmera aqui, que o meu cabelo tá despenteado, não passei perfume, então eu vou ficar sem câmera. Mas legal, muito legal ver vocês todos aí. Parabéns a Gabriele, né? Essa apresentação foi show, muito bacana. E eu queria perguntar para ela, Gabriele, tem duas Gabi aqui, né? Gabriele, você vai utilizar o CMIP 5 ou já vai utilizar a atualização do CMIP 6? Como que vai ser? Vou usar o 6. Essa é uma das diferenças também. O CMIP 5 ele é um conjunto de modelos que até ano passado, a Maria pode até me corrigir melhor, não fiz a pesquisa direito ainda. Até ano passado era o que estava valendo, só que aí saíram os novos modelos agora do IPCC, do novo relatório síntese, que também vai ser publicado, se não for esse ano, no próximo, mas os modelos já estão disponíveis para utilização, e já faz 8 anos que a gente está com o CMIP 5 e agora que está sendo atualizado. Então, nesse novo, eu vou usar o modelo do CMIP 6. Ah, legal, legal. Gabriela, eu só queria... A professora mesmo. Eu queria dizer que eu convidei aqui a Dilza, que ela é lá da Defesa Civil de Ribeirão Pires, tá bom? Ela está participando aqui com a gente, tá joia? Bem-vinda, Dilza. Beleza. Então tá joia. Ricardo, eu vou aproveitar também aqui o microfone para pedir para você deixar no chat o link para onde a gente possa postar os materiais, tá? Fazendo só um parênteses. Já coloquei, viu, Gabriela? Oh, meu Deus, desculpa. Já tá então aí. Tá. Ó, dando sequência aqui, a Andréa é a próxima na fila das mãos. Andréa Cardoso. Não escapa de mim, né, Gabriela? Gente, tudo é válido, crítica, construtiva, ainda mais que eu estou começando agora o mestrado, eu vou adorar ouvir as sugestões também. Não, são elogios, parabéns. Primeiro, eu queria pedir a referência do trabalho, você falou que foi publicado, né? Está nas referências da apresentação, eu não sei se vai ser disponibilizado. Ou se não, você coloca um link aí para a gente depois no chat, tá? Quando você tiver um tempinho. Parabéns pelo trabalho, seu, da Maria, muito legal. Que passou bem rápido, eu posso ter perdido alguma coisa. É só uma dúvida. O que você mostrou já era o cenário futuro, né? Aquelas tendências, né? De variações da precipitação, da vazão, da temperatura, enfim. E sobre o observado, a minha curiosidade é se no período observado você chegou a calcular a tendência também, só para saber se a tendência ela é semelhante à tendência do cenário futuro, se manteve a mesma, ou se houve alguma mudança de tendência em relação ao período observado e ao cenário futuro. Teve alguma... Você fez a parte do observado também? Pretende fazer no mestrado? Enfim. A gente, na parte naquele gráfico maior que a gente mostra anual até 2100, eu não coloquei a tendência, mas ela tem uma tendência, eu não lembro agora, é melhor eu nem falar porque eu não coloquei. Mas em relação às vazões mensais, a gente coloca também o traçado das médias mensais históricas, justamente para conseguir fazer essa comparação entre os projetados e os... Aqui, para a gente conseguir fazer essa comparação entre os cenários futuros, tanto do cenário mais pessimista quanto do mais otimista em relação ao histórico. Então, a gente consegue fazer essa verificação. Mas no mestrado, uma das intenções é justamente essa, a gente fazer uma avaliação mais extensiva dos dados observados também.
Então, mas essa figura aí que está aparecendo de 61 a 2009, desculpa, tá, Gabriela, que eu fiquei curiosa. Ela provém do dado observado, porque em conjunto com o futuro. Nessa imagem específica, Qual que é o observado aí? O observado é do período... Na verdade, a gente fez aqui a média incluindo o período completo, tanto observado para vazão. Tem no artigo também, a gente colocou outros gráficos separados, mas nesse, para poder apresentar uma tendência do histórico até as projeções, a gente colocou uma média completa dos dados, não fez essa separação das tendências só do... Entendeu? Então... Fica como sugestão, Gabriela. Com certeza. É bacana separar, só para a gente constatar, né, se houve mudança. Com certeza. O slide anterior, ele mostra da temperatura, a gente fez essa forma. Não sei se consegue voltar um slide, Gabriela, por favor. A gente fez dessa forma, isso. Vou incluir para vazão também. Fica de proposta, sugestão para o mestrado. Né? Com certeza, com certeza. Obrigada. Imagina, obrigada a você. A Maria levantou a mão. Pode, Maria. Eu posso, para fechar. Assim, como a Gabi falou, a Gabriele, não tem duas Gabis. Como a Gabriele falou, esse trabalho foi desenvolvido em uma disciplina. Então, os dados observados que foram utilizados, eu lembro porque são os trabalhos que a gente corrigiu, fez. Ela trabalhou, pelo curto período que a gente teve, 3 meses para fazer, ela trabalhou como histórico, considerou os dados do CRU. Então, ela não trabalhou com o dado observado em si, porque aí teria que fazer todo um processamento, preenchimento de falhas. Você sabe como que quando a gente pega os dados, né? Então, ela já pegou os dados do CRU, que eram uns dados maravilhosos, bem prontinho para poder trabalhar, e esses foram os dados observados, aí ela validou, analisou tendências e fez todo outro procedimento, né? Então, a gente tentou facilitar o melhor possível para uma disciplina, e o dado do CRU é um dado válido, né, que a gente trabalha, então é aceitado, mesmo para publicação, trabalhar com dados do CRU, só para, né, que a Gabi... É tanta coisa, né, que se faz, mas foram esses, Andrea, que ela utilizou como observado e para validar o modelo e corrigir os cenários futuros. Maria, mas assim, vazão não tem no CRU, né? Então, quando ela fala assim, do modelo hidrológico empírico, eu já estou falando, né? Porque também não se tinha tempo hábil para ela desenvolver um modelo empírico ou utilizar um modelo hidrológico, que no caso é o que ela vai fazer no mestrado, agora trabalhar com um modelo hidrológico conceitual. Ela pegou o modelo empírico que a Maíra desenvolveu para a bacia do Alto Tietê. Lembra, Andrea? A Maíra, que ela desenvolveu o modelo empírico, aí ela trabalhou com dados observados, né? Era um modelo bem mais simples. Ela construiu um modelo com dados observados. Ela construiu, era um modelo, né, que ela construiu ao longo de todo o mestrado, né? A Andrea lembra porque ela foi da banca, né? Então, como ele já tinha um modelo hidrológico empírico prontinho, vai utilizar isso. A Gabriela utilizou isso, analisou outros modelos do AR5, né? A Maíra analisou os do AR4, do quarto relatório, e ela utilizou um modelo aqui brasileiro, aí a Gabi fez a mistura, né, do quinto relatório regional, mais os globais de alta resolução. Aí, mais detalhes, aí a Gabriela e o artigo que está mais, né, explicado, gente, acho que é isso, Andrea, mas qualquer coisa... É difícil colocar tudo numa apresentação também. Tem muita coisa. Tem gente de várias áreas, quando entra já nessa questão mais do modelo, até por isso que eu evitei colocar, é interessante, para a gente é muito interessante. Mas eu evitei de colocar até porque, para quem é de fora, também tem muita informação. É muita coisa, realmente é muita coisa, não é? Tudo bem, gente. Beleza.
Obrigada, Gabriele. Bom, a Obrigada. conversa pode continuar, né, depois no WhatsApp, né? O importante é que a gente conheça minimamente. Achei que ficou super boa a apresentação, até para quem não é da área, né? Então, importante a gente sempre caprichar, lembrando que somos todos interdisciplinares, né? Então, sempre que der para caprichar nos termos, deixar os termos, né, de forma que dê para todos, né, e todas entenderem, é sempre muito bem-vindo. Aí a gente continua, quem tiver mais interesse, leia, né, o trabalho, e continuamos a conversa. Só para avisar, gente, nós levamos 25 minutos. Então, esse é o nosso teste, né? Com interrupções, né? Com a nossa conversa, deu aqui 23 minutos. Então, vamos ver como é que a gente continua. Temos mais 2 apresentações. A próxima eu vou pedir para a Ana Carolina. Eu vou colocar os slides aqui. Vou pedir para a Ana Carolina. Tá aí? Tô aqui. Então, bora lá, vou compartilhar a tela aqui. Também vou desligar o meu microfone. Qualquer coisa, vocês me avisem. Microfone seu. Ok, então, primeiramente também queria agradecer a todo mundo que veio assistir nossos trabalhos, agradecer a todo mundo que está organizando. E então vou apresentar um pouquinho a minha pesquisa de pós-graduação. Tem como título Análise Espacial do Potencial Impacto de Áreas Contaminadas sobre Recursos Hídricos na Bacia do Alto Tietê. E faz parte desse projeto eu, o professor Vitor, que é o meu orientador, o professor Cláudio, que é da Unifesp, que é o orientador, e o Rodrigo Nerrara, que está fazendo iniciação científica com a gente. Então, primeiro, para introduzir um pouco o termo, para ficar um pouco mais claro sobre o que eu vou fazer, áreas contaminadas, então, definido pela CETESB, que é o órgão que gerencia isso aqui em São Paulo, é um local que contém concentrações de substâncias em condições que possam causar danos à saúde e ao meio ambiente. Então, o que isso significa? Tem muitas áreas que podem ter acidentes, ou então, por exemplo, nesse gráfico da direita, que foi elaborado pela CETESB, a gente consegue ver quais são as atividades que mais geram áreas contaminadas e que contaminam o solo. Então, em 2020, 70% dessas áreas poluidoras foram postos de gasolina. Então, eles fazem vazamento, indiretamente, né, sem querer, obviamente. Isso contamina o solo, e é bem perigoso. E um dado bem importante sobre isso é que na bacia do Alto Tietê foram registrados quase mais da metade das áreas contaminadas do estado. Então, uma região que é bem importante, que vai ser o foco da nossa pesquisa. E agora a problemática que a gente está investigando é que essas áreas contaminadas, elas afetam não só o solo, mas também as águas subterrâneas. Então, se a gente observar essa imagem da direita, supondo que essa área de cima fosse uma área contaminada, essa substância acaba infiltrando no solo, e depois disso acaba entrando nos corpos d'água. Então, essa substância, além de contaminar o solo, também contamina os cursos d'água, poços e aquíferos. Isso é bem perigoso para a gente e para a população que vive nesse entorno. Então, os objetivos da minha pesquisa é determinar essa vulnerabilidade desses corpos hídricos, identificar qual que é os locais que têm o maior risco, identificar esses aglomerantes, e estimar a população que está exposta nessas regiões. E a metodologia, então, assim como o trabalho anterior, também vai ser a bacia do Alto Tietê, que é a região que mais tem concentração de áreas contaminadas, e também onde a gente está localizado, né? Tem a região metropolitana, o ABC. E eu estou utilizando, então, para elaborar meu estudo R, o QGIS e o Excel. E essa tabela aqui tem algumas fontes dos dados que a gente pegou. Então, as áreas contaminadas a gente pegou com a CETESB. Os poços, a informação de cada tabela de atributo, a gente pegou através do DAE e do CIAGAS, a hidrografia com a ANA e as unidades hidrogeológicas com o IG. Pode passar. Então, agora entra a parte um pouco mais técnica do trabalho, mas que é a metodologia que a gente está utilizando para determinar a vulnerabilidade dos aquíferos. Então, essa fórmula aqui localizada, ela vai determinar o índice de vulnerabilidade dos aquíferos, pode ser também o IVA,
E essa fórmula, ela considera alguns parâmetros bem importantes do aquífero, como, por exemplo, a espessura e a condutividade hidráulica. Então, só para explicar um pouco melhor o que é condutividade hidráulica. Condutividade hidráulica vai ser a facilidade com que uma litologia, ou seja, com que o solo, permite a percolação do fluido. Então, voltando para as áreas contaminadas. Através dessa fórmula, a gente consegue estimar, por exemplo, quanto que uma substância contaminante, através do tempo, vai chegar ao aquífero. Qual que é o tempo que ela vai levar do solo até chegar aos corpos hídricos. Então, através dessa fórmula, a gente vai conseguir determinar qual que é a vulnerabilidade deles. E aqui nessa tabela, a gente tem as classes que vão determinar isso. Então, se o resultado for de 0 a 10, significa que a vulnerabilidade do aquífero vai ser muito alta, então ele está bem exposto, precisa de cuidado. Se for de 10 a 100, é uma vulnerabilidade alta, e se for de 100 a 1000, é moderado, então não tem tanto perigo. Então, a gente basicamente vai fazer isso para elaborar essa parte da vulnerabilidade. E aqui são alguns resultados preliminares que a gente fez até agora. Então, eu entrei na pós-graduação em setembro do ano passado. A gente está, por enquanto, até esse momento, a gente focou em, primeiro, juntar os dados, que para quem está começando, as pessoas acham que essa parte é mais rápida, mas é a mais demorada. Então, levantar os dados, organizar, montar toda a planilha certinha, demora bastante tempo para fazer. Então, a primeira parte que a gente focou foi justamente em levantar esses dados e agora em elaborar essas análises estatísticas para determinar esse modelo da condutividade. Então, no total de poços da bacia do Alto Tietê foram 10.315 poços hídricos. E aqui na esquerda tem um gráfico de correlação entre duas variáveis que a gente utilizou para elaborar o modelo de vulnerabilidade, que é a condutividade e a vazão. Então, ou seja, a facilidade com que o contaminante vai entrar no aquífero e a vazão, que é qual a velocidade dele, né? Metros por metro cúbicos por hora. E depois de bastante análise, a gente teve que transformar essas variáveis em logaritmo para ter essa associação. Mas a gente conseguiu fazer um gráfico de correlação que mostra que essas variáveis podem ser trabalhadas juntas. A gente vai utilizar elas. E aqui no gráfico da direita, no mapa da direita, é um mapa bem simples que a gente utilizou só para testar os valores que a gente já tinha de condutividade. Então, olhando aqui nele, essas partes que estão escuras significa que a condutividade é maior. E, consequentemente, esses locais que estão em escuro podem ser que eles também representem uma vulnerabilidade maior dos aquíferos. Essas variáveis estão correlacionadas. Então, é um mapa muito provisório, porque a pesquisa ainda está no começo, mas já dá para a gente ter uma noção de que onde está mais claro, a vulnerabilidade não é tão significativa assim, e onde é mais escuro, significa que a vulnerabilidade pode ser maior. Então, depois, realizar as outras análises, a gente vai colocar outras informações para ver se é isso mesmo. Mas é um primeiro mapa que já dá esse indicativo para a gente. E, por fim, então, eu elaborei aqui um fluxograma da pesquisa para verificar as etapas que a gente vai fazer. Pode passar. Então, relembrando do começo da pesquisa, eu tenho 3 objetivos, que era elaborar um mapa com os corpos hídricos ameaçados, a vulnerabilidade dos aquíferos e a população que está exposta. Então, consequentemente, como tem 3 objetivos, a gente elaborou 3 etapas do projeto. E em verde está o que a gente fez até agora, o estágio da pesquisa está em verde. Então, a gente, na primeira linha aqui, tem os dados que a gente vai utilizar, então, os dados das áreas contaminadas, dos poços, da condutividade hidráulica. Então, são dados que a gente já levantou e que já analisou, montou certinho a fórmula. E agora, para elaborar os mapas de fato, a gente vai utilizar bastante análise estatística. Então, a gente usa muito interpolação, que é para descobrir valores onde não tem valores. Então, por exemplo, em um mapa que a gente tem só 2 pontos, por exemplo, distantes, com interpolação a gente consegue descobrir um terceiro ponto que está no meio. Então, a gente vai utilizar bastante interpolação para fazer esses mapas. E quando terminar esses 3, então, a gente vai elaborar um mapa de índice integrado de risco, juntando, então, a vulnerabilidade dos aquíferos, dos corpos hídricos e da população. Então, no final, a gente quer
fazer um mapa geral com esses 3 parâmetros. Daí acho que era isso e muito obrigada pela atenção. Aê! Nós que agradecemos. Parabéns, Ana. Obrigada. Gente, eu ainda não vou... Eu vou deixar no jeito aqui os slides ainda. Alguém gostaria de comentar? Ó, só para vocês terem uma ideia de tempo, a Ana fez uma apresentação bem breve também, deu 9 minutos. E agora, né, vamos ver se a gente tem mais o equivalente em comentários e contribuições. Maria, vou abrir a fila contigo, pode falar. Tem mais gente na minha frente? Não. Tá bom. Ana, parabéns, Ana. Muito Obrigada. interessante o seu trabalho. Eu só queria entender um pouquinho, assim, né? Que não sou da área, mas quando você vai analisar a vulnerabilidade, primeiro você vai analisar a vulnerabilidade dos aquíferos, certo? Uhum. E depois você vai analisar uma vulnerabilidade social. Isso. Quando você vai analisar a vulnerabilidade dos aquíferos, você analisa a vulnerabilidade de um sistema, que nesse caso é o aquífero. Mas a vulnerabilidade é ao quê? Qual que seria a ameaça? Isso, a vulnerabilidade nada mais é do que o fator que ele está exposto. Então, qual que é a vulnerabilidade que ele tem de... Como está aqui escrito, é o grau de proteção que ele oferece de águas subterrâneas. Então, o aquífero que tem a vulnerabilidade alta significa que ele não tem muita proteção a esses contaminantes. Então, seria a vulnerabilidade do aquífero à poluição realizada por diversas fontes. Isso, exatamente. Quando você vai para a vulnerabilidade social, é o quê? Qual que é a ameaça da sociedade? Qual que é o perigo? O aquífero, a água que está contaminada, que ela vai... Como que é essa análise que vocês estão fazendo? Pode passar no slide do fluxograma, por favor? Será que foi aí? Eu não entendi. Na população exposta, a gente vai utilizar a vulnerabilidade da população porque essas águas dos aquíferos podem ser coletadas através dos poços, né? Então, tem muita gente que tem poço em casa, por exemplo, ou principalmente no interior, né? Então, as pessoas pegam essas águas direto do poço e usam para o consumo humano. E a pessoa acaba ingerindo água contaminada. Então, a gente vai estimar justamente. Então, é a vulnerabilidade social, as pessoas expostas a uma água, ao consumo de uma água contaminada. Entendi. Isso, exatamente. Tá bom. Obrigada, Ana. Parabéns. Obrigada. Ricardo é o próximo na fila e eu vou levantar minha mão também. Pode falar. Obrigado. Ricardo. Oi, Ana. Legal, bem interessante mesmo a sua pesquisa, parabéns aí. E só para complementar aí a que a Maria falou da vulnerabilidade social, né, que, aliás, você falou, você faz alguma análise só da população exposta ou alguma análise socioeconômica nesse sentido? Como que é feito? Essa parte a gente ainda está refletindo bastante sobre o assunto, que a gente deixou para fazer no final do mestrado. Depois que tiver as 2 etapas principais concluídas, a gente vai fazer a parte social. Aí, inicialmente, a gente pensou em pegar só a parte do consumo mesmo, mas a gente está pensando em colocar também o fator social para ver se tem a ver com renda, onde está distribuído. A gente está pensando em juntar vários dados dependendo do tempo que sobrar. É isso que eu ia falar, porque já tem bastante coisa aí para vocês fazerem. Legal, parabéns aí, então. Obrigada. Acho que eu vou fazer só um comentário. Eu não conhecia esse termo índice de vulnerabilidade de aquíferos. Aprendi com vocês hoje. E
E eu também, eu adorei os seus fluxogramas, acho super bom. Eu sempre recomendo, né, que os estudantes fica muito claro, né, as etapas de pesquisa, não tem aquele risco da gente não ter objetivos, né, sem alinhamento com o método. Achei bem bacana. Inclusive, eu tenho que, desculpa interromper, mas eu tenho que agradecer isso à professora Maria e à Andréa, porque foram nas disciplinas delas que elas cobravam de fazer o fluxograma que eu montei. Então, foi grande parte por conta dos conselhos delas também. Eu acho ótimo. E, viu, a CETESB, ela dá as coordenadas ela dá os endereços das coordenadas dessas áreas de contaminação, ela tem o ponto exato? Tem. Só que para você conseguir esses dados, você tem que mandar e-mail, justificar, né? Um dado que você não consegue em qualquer lugar. Mas eles dão uma planilha certinha com cada ponto, cada coordenada, cada descrição, então é bem completa. E você solicitou isso via lei de acesso à informação ou uma consulta, aquela que a CETESB diz que dá 40 dias para responder? Eu fiz essa da CETESB mesmo, eu mandei e-mail para eles, só que eu tive vantagem porque eu já trabalhei na CETESB como estagiária, então eu já conhecia o pessoal, então foi um pouquinho mais fácil, mas geralmente quando manda e-mail para eles, eles respondem, demora um pouquinho, mas eles respondem. Ai, que bom, gente. Então, bom, vamos acompanhar o seu trabalho também, né? Parabéns. Eu também fiquei bem curiosa de como é que você vai falar sobre a vulnerabilidade da população. E quando você fala vulnerabilidade da população, eu já estou pensando naqueles índices, né? Índice de vulnerabilidade IPVS, né? IPVS, vulnerabilidade social paulista, enfim, tem outros índices que a gente consegue ver a partir do censo, né? Que a gente consegue elaborar a partir do censo, mas eu acho que tem um grupo que está lá no Laboratório de Justiça Territorial, que valia a pena você dar uma conversada ou ficar antenada, que é o pessoal que está mapeando, fazendo a cartografia das pessoas que não têm acesso à água, e porque isso não é muito fácil. Se você pegar os dados de censo, por exemplo, a gente consegue ver quem tem acesso, quem não tem acesso, quem utiliza poço, por exemplo, né? Como forma de obtenção de água. Então, a gente tem esses dados, mas eles geralmente estão associados às propriedades permanentes, né, as propriedades que não são as invasões, né, que não são aonde cresce a população, que é onde ela tem para crescer, em área de manancial, né, infelizmente, aqui na região metropolitana de São Paulo. Então, tô curiosa ainda que indicador vocês vão usar, né? Um indicador que vocês consigam fazer um shape, né? Para cruzar essas informações todas, né? E conseguir, enfim, fazer essas análises geoespaciais, estou imaginando, né? Sim. Então, bem curiosa de que vocês vão arrumar de dados. Não é fácil, né, gente? Não é fácil, em especial porque se for dado de censo, por exemplo, né? Só em 2000 e sabe lá, Google quanto. Então, bom, gente, são 5:06, nós precisamos tomar uma decisão agora. Se a gente assiste a próxima apresentação, que vai deixar vai atrasar, né, ou se a gente coloca para a próxima a apresentação. O que vocês acham? Ficou faltando a Ana, né? A outra Ana? Aline, desculpe. Para mim, acho que poderia seguir, sim, viu? Vocês topam? Por mim também. Vamos lá, então? Tá, então a gente depois vai só continuar essa conversa sobre o FABC para Todos. A gente vai continuar ela daí tudo bem, Maria? A gente conversa ela pelo WhatsApp. Tudo bem. Tudo bem? Então tá. Aline, eu tô sem a apresentação da Aline. Não sei se ela enviou, mas ela mesmo podia passar, né, Aline? Eu enviei, se não der se eu não conseguir passar. Peraí, só um instantinho. Tá. Vocês estão vendo? Sim, agora sim. Sim. Tá.
Tá, eu vou tentar ser bem breve para não atrapalhar todo mundo. Eu sou engenheira ambiental formada pela UFABC e faço mestrado em energia no projeto solar, que é um projeto entre a UFABC e a Enel. E o meu é o subprojeto 2. Aqui sou eu, o meu orientador, o professor Ricardo, e a minha co-orientadora, a professora Maria. Nós temos 2 usinas solares fotovoltaicas, uma no campus de Santo André, outra no campus de São Bernardo. E o projeto solar, a minha parte, é a caracterização do recurso solar da região do ABC para estudo de microclimas na geração de energia elétrica, sistemas solares fotovoltaicos e criação do banco de dados climático da região para a base de dados da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Aqui tem tem os municípios, né, do ABC, que é Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E aqui eu fiz um mapinha com as estações que a gente estava usando inicialmente. A gente pegou estações do entorno, eu acabei cortando aqui em cima, tem Ibirapuera, mas Interlagos e Cubatão a gente começou a tratar os dados, mas não tinham dados de radiação solar. E aqui é um apanhado bem genérico sobre o termo de radiação solar, que a gente pode usar 2 medidas, a de irradiação, que é watts por hora por metro quadrado, e irradiância solar, watts por metro quadrado. A gente começou o projeto usando irradiância solar, e agora eu estou tratando os dados de irradiação, então eu vou mostrar para vocês o que a gente tinha feito até agora. Aqui a gente tem as médias mais ou menos falo mais ou menos, mas é porque muda os anos, né? Por exemplo, Ibirapuera a gente tem uma série de 2010 a 2019, enquanto São Bernardo do Campo, pela CETESB, a gente tem de 2012 a 2019. Então, a gente não tem todas as médias dos mesmos anos, do mesmo período, né? E aí, aqui a gente tem um comparativo que a gente pode ver que a estação Ibirapuera, ela é uma que tem os menores índices de radiação solar global, enquanto em Ribeirão Pires a gente consegue valores bem maiores. E aqui tem um gráfico para mostrar a diferença. Eu não coloquei todos os gráficos de todas as estações, eu escolhi aqui Ribeirão Pires e São Bernardo. São Bernardo do Campo a gente tem a estação meteorológica da UFABC e da CETESB, e em Ribeirão Pires está na Defesa Civil. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, em Ribeirão Pires, de 2018 para 2019, tem uma alteração na mesma época do ano, e a gente consegue definir uma sazonalidade que, em junho, que é um mês de inverno, a gente tem baixo índice de radiação solar, enquanto em dezembro os índices são maiores. E aqui a gente tem comparativo dos mesmos anos de São Bernardo do Campo, da UFABC e da CETESB, então a gente consegue ver que os índices da CETESB, mesmo que a localidade seja próxima, é menor do que um raio de 10 quilômetros, os valores mudam, tem uma variância boa. Eu falei 10 quilômetros porque a empresa de pesquisa energética, ela determina que qualquer aplicação que use sistema solar fotovoltaico, o estudo tem que ser feito num raio de 10 quilômetros. E aqui a importância e a motivação da pesquisa, que com o crescimento populacional e expansão de centros urbanos, a necessidade de tecnologias mais viáveis vem surgindo, né? Então, é preciso suprir a demanda da geração atual sem esgotar os recursos das próximas gerações e ter mais, esqueci a palavra, mas ter mais approach para o uso de sistemas que gerem energia limpa e renovável. E a energia proveniente da radiação solar, ela pode ser utilizada em outras formas, não só como energia solar fotovoltaica. Ela pode ser usada como energia térmica, geração de potência mecânica ou elétrica e iluminação natural. Então, a pesquisa, entre outras contribuições, não só para o campus da UFABC Santo André e São Bernardo, a gente pode utilizar essa pesquisa para outras aplicações. E essa área de pesquisa no futuro, ela vem crescendo muito. A partir dos anos 2000, aqui no Brasil, teve o Atlas Solarimétrico do Brasil, que foi produzido com várias parcerias, e o Atlas Brasileiro de Energia Solar em 2017, que é um documento que ele
Aline, a gente perdeu você. Acho que ficou. Será que ela sabe que está? Aline, você nos ouve? Nós não estamos ouvindo a captação do seu som. Aline? Eu vejo os slides trocando só. Eu não ouço ela falando. Dá vontade até de falar mais alto, né? Como se fosse fazer alguma diferença. Aline! Nossa, ela fechou e. Aline, você escuta a gente? Ela não. Caiu. Foi a outra Aline que caiu. Tem duas Alines. Acho que ela estava de celular, então deve ter tido algum problema. Aline, você está aí? Essa é outra Aline. Oi, Aline. Voltou. Aline Ramos. Aline Santana. Acho que. Oi. O microfone. Aqui, Aline. Você está aí, Aline? Está com o microfone mudo. Aline Santana. Agora ela caiu. Caiu não, desligou o microfone. Aline. Acho que ela nos ouve. Sim. Aline, não escutamos o final da tua apresentação. Oi. Estão me escutando agora? Sim. Agora sim. Espera aí. Aline, volta nos últimos 3 slides. A gente viu os slides, mas a gente não te ouviu, ficou mudo. Ai, mentira. Espera aí. Acontece. Só na parte final. Tá. Aqui? A próximo. Né? A partir do próximo, né? Área de pesquisa. O Isso, mapa? Isso. Tá. Aqui eu estava falando sobre o potencial brasileiro de geração solar no Brasil, né? Então, a Alemanha, que é um dos maiores produtores de energia solar, ele tem um rendimento menor do que o que a gente tem na Amazônia, por exemplo, que é onde tem o menor potencial solarimétrico. Então, esse Atlas Brasileiro de Energia Solar, ele fez um estudo e aqui a gente consegue ver por quilowatt-hora, quilowatt-pico por ano, a faixa de intensidade. Aqui no Nordeste, por exemplo, onde tem esse círculo maior, azul claro, é onde tem mais, não sei se dá para ver os números certinho, mas é onde tem mais população. Então, daria para fazer tanto usar a energia solar fotovoltaica distribuída quanto centralizada. Pode colocar em apresentação, Aline, porque tá em modo, não está em modo apresentação. Agora tá? Agora foi. Tá. E aqui as sugestões de pesquisa relacionada à área no futuro é que haja mais estudo de áreas potenciais para a implantação de usinas solares fotovoltaicas, até porque, conforme o Acordo de Paris, teve um decreto presidencial em 2017 que estabeleceu a meta de 23% de fontes renováveis, biomassa, eólica e solar.
e também novos projetos que incluam geração de energia solar em sua concepção e adequação de projetos existentes e operantes, e pesquisa e desenvolvimento de tecnologias mais eficientes e duráveis na geração de energia solar fotovoltaica. Agora. Parabéns. Obrigada. Pessoal, temos perguntas, contribuições para a Aline? Então, estou abrindo a fila com a Andréia. Pode falar, Andréia. Oi, Aline. Pessoal, vou ser bem breve. Só uma dúvida rápida, Aline. Tá. É mestrado que você está fazendo? Isso, mestrado em energia, pelo projeto solar da Enel com a UFABC. Tá, só uma dúvida, o que você já fez até agora e o que falta daqui para frente? Faltam os dados de satélite, a professora Maria está me ajudando nessa parte, e a gente está com uma dificuldadezinha de algum computador que rode, né, por causa do home office, e até agora a gente tratou os dados solares de irradiância e de irradiação das estações meteorológicas. Mas os de satélite você quer buscar o quê? Nebulosidade? Não, é radiação solar também. Radiação também? Isso. E aquelas diferenças que você viu nos 2 anos, em alguns locais, vocês já justificaram? Estão analisando ainda? O que vocês acham? A gente está analisando. Eu cheguei a escrever um artigo de São Bernardo do Campo para outra matéria do mestrado, e a gente viu que tem um índice urbanizado, onde tem um índice urbanizado maior, deixa eu ver aqui, só para eu não falar besteira, se é da CETESB, isso, os dados são menores. Foi a única correlação que eu consegui fazer só usando os dados de radiação. No outro artigo que a gente fez, estava usando do CGE, da CETESB e da UFABC. Muito legal. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Acho que tem muita coisa aí para analisar. Parabéns. Ainda tem. Obrigada. Alguma outra pergunta? Ricardo. Oi. Não, é só uma sugestão. Aline, parabéns aí, né, primeiramente pelo trabalho. Obrigada. É uma sugestão para você fazer a análise aí das imagens de satélite. O Google Earth tem aí a plataforma, né, que você pode utilizar. Então ainda... Do Engine, né? Você estava até ajudando com a Maria a gente instalar o software, até agora a gente não conseguiu resolver. Uhum. Vou dar uma olhada do Google. Porque lá também eles permitem, né? Se for, dependendo, né, do tipo de imagem, você consegue fazer por lá também. A gente chegou a usar os dados do Sandata também, que é de satélite, só que não é por imagem, eles já dão tratado os dados. Essa parte sim. A gente já tem. Legal. Então tá joia. Mas dá uma consultadinha. Depois eu posso até ver isso também, né? Aqui com a Maria, do Engine. Porque eu já usei ele uma vez, né? E ele funciona assim. Tá ótimo, agradeço. Tá joia. Parabéns aí. Obrigada. Bom, gente, acho que sem mais perguntas, a gente vai finalizando, então, esse bloco de apresentações de hoje. Então, parabéns aos estudantes, né, que apresentaram o andamento. Hoje são todos do mestrado, né? E na semana que vem a gente tem mais. E no mês que vem, não é, Gabi? Isso, mês que vem. Tô com muita pressa. Gabi. Tá muita... Socorro! Mas que ótimo, gente. Eu vou parar a gravação então aqui